Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo conteúdo pro meu YouTube pessoal. Normalmente estou gravando lá no canal FutiJotas, falando sobre esporte, sobre futebol, mas resolvi também colocar um vídeo de conteúdo aqui no meu YouTube por conta do que aconteceu. É sobre futebol, mas é um assunto muito delicado, extracampo. O lado jornalista falou da contratação já nos canais específicos. Aqui é o Flávio Pessoa Física, pé da vida, irritado, revoltado com a decisão da diretoria do Corinthians. Para quem de repente não está sabendo, o Cuca, treinador que passou por vários clubes no Brasil, tem vários títulos, foi oficializado nessa quinta-feira, desculpe, como treinador do Corinthians, até o contrato até o final de 2023, até o final desse ano. Todo o problema é a questão do está sendo debatido, então provavelmente você que está chegando aqui já deve ter escutado alguma coisa, mas o Cuca teve envolvido no. Ele foi condenado. Condenado, não é julgado. Mesma coisa que a gente fala de outros casos. Ele foi condenado, ele teria que cumprir 15 meses de prisão na Suíça porque ele estava envolvido. Ele e mais três jogadores do Grêmio na época, em 87, teriam que cumprir, estavam envolvidos num caso de estupro de uma menina de 13 anos. Tem as informações que ela não reconheceu, vem algumas coisas nesse sentido aí, tem de alguns jornalistas, mas ele estava presente, então no mínimo ele foi cúmplice do caso. Ele se caiu em contradição, ele já falou que para ele achava que a menina tinha 18 anos. Não importa, assim, a gente cansa também, a gente cansa de ver inocentes sendo pagando preço. Mas ele ficou 15 meses aqui, ele ficou 15 meses e essa situação só resolveu porque prescreveu. Porque no Brasil não existem leis de extradição. Então se você que está vendo esse vídeo cumprir, a gente está vendo isso, vou dar um exemplo melhor, desculpa. A gente está vendo o caso do Robinho, que foi condenado na Itália e ele não pode pisar lugar em nenhum lugar que tenha leis de extradição para a Itália, porque senão ele vai ser preso, porque ele está condenado lá por um caso de estupro. O caso do Cuca é parecido, não por. Assim, o caso do Cuca era parecido. Ele teria. O caso, aparentemente, pelo que foi apurado, é menos grave, né? Pelas informações, é um caso muito antigo. Mas mesmo assim ele ficou. E aí, quando você vai apurar coisas que ele falou já sobre o caso, ele meio que cai em contradição. As falas dele são preocupantes. Mas fora tudo isso, ele está trabalhando e tudo mais. Aí você vem para um outro lado. O Corinthians é um time que é considerado, é chamado, tem um dos seus slogans, né? É o time do povo. Tem o futebol feminino como um grande carro-chefe nos últimos anos, né? Com títulos e com posturas e destaque no cenário mundial. E veio com aquela campanha, né, de respeito às minas. É um time que tem uma forte identificação com democracia, né? Democracia corintiana em 82. E aí o senhor Duílio Monteiro Alves, junto com o restante da direção, tem a brilhante ideia de contratar o Cuca. Esse nome já foi cogitado no Parque São Jorge em outras vezes e a pressão foi grande, a torcida vetou. Não tenho informação, aí eu vou dando os créditos do Marco Belo, jornalista que eu acompanho muito, falou que os Gaviões da Fiel, na torcida Gaviões da Fiel, foi consultada sobre o nome do Cuca e deu aval. Coisa que há 2 anos atrás, 2 anos ou um ano atrás, no passado recente, na gestão do Írio, apareceu o nome do Cuca e foi vetado. Esse caso está gerando uma repercussão gigantesca. Eu sou totalmente contra. Não vou. Aqui, como eu estou falando do meu lado pessoa física, eu posso me dar a minha opinião, o meu parecer. Não teria por que o Cuca ter sido contratado. É uma grande dor de cabeça que a instituição não merece. Mancha a história. É um cara que não tem nada a ver. Fora declarações que ele já falou de jogos do Corinthians ser claramente favorecido pela arbitragem, né? E são vídeos que facilmente você acha. Tem um vídeo dele na época do. Falando pro Fluminense tomar cuidado, né? Quando o ano que o Corinthians foi campeão, com relação a um jogo dele, na época ele comandava, se não me engano, o Cruzeiro. Tem esse vídeo falando sobre isso. Então, tem esse outro lado, né? É um treinador que vai arrumar uma dor de cabeça. A repercussão nas redes sociais está gigantesca. A gente fala, hoje a gente vive num mundo globalizado, onde a repercussão na internet é pesada e muda coisas.
E aí eu tô vendo muitos perfis, tem torcida, a Pavilhão 9, por exemplo, já se posicionou, a camisa 12, então tem torcidas de peso do Corinthians que já deram sua notas oficiais repudiando a contratação. Perfis que acompanham o Corinthians, que fazem trabalhos de estatística, de número, assim, divulgam jogos, enfim, perfis voltados para a base, voltados para o futebol feminino, voltados para todas as categorias, e estão deixando claro, falando, não, tem perfil que vai ficar desativado. Enquanto tiver o Cuca, não vai ter mais ativo, não vão trabalhar, não vão divulgar mais nada do Corinthians. E claro, agora à noite já começou toda uma repercussão em cima dos patrocinadores do Corinthians. Muito começando a crescer na internet, somente no Twitter, né, que é a rede que eu estou acompanhando mais, os torcedores cobrando todos os patrocinadores do Timão, falando, vocês querem estar vinculando o seu nome com esse treinador que foi contratado? Então, eu sei, eu falo, né, torcedor é muito passional. Tenho certeza que vai ter muito torcedor que está criticando que se o time ganhar 3 jogos já vai começar a jogar bem, já vai ignorar. Se ganhar título, vai falar, nossa, o Cuca é genial, não sei o quê. Mas não dá. Não dá pro futebol. O futebol é um lazer, o futebol é emoção, o futebol dá alegria. Mas acho que em nada na vida, não é só no futebol, em nada, trabalho, relacionamento, a gente não pode ir contra os nossos valores. Nunca. A gente tem que seguir e manter nosso caráter. Não importa. Não é por futebol, não é por um lazer. Um negócio que é para você se divertir. Por conta disso, você vai abdicar do que você acredita, dos seus valores. O Corinthians tem a história disso. Tem toda uma história longa, a gente está falando disso. Mais que uma história centenária. E tem uma mancha no trabalho do Willian. Para terminar aqui o vídeo, né? Lá no canal Futejotas, né, nos meus vídeos, parte com meus vídeos falando de futebol, eu cansei, e também com meus colegas que eu falo na parte esportiva, eu cansei de colocar pontos fortes da gestão do Willian, em relação à forma dele da gestão de finanças, o trabalho dele, que ele poderia ficar marcado de uma ótima forma por conta do seu trabalho dentro de campo, fora de campo, né, na gestão do clube. Mas ele arruma uma dor de cabeça absurda quando ele toma essa decisão. E assim, ele sabe. Não dá pra pensar que ele não sabia que ia ser dor de cabeça. Foi uma atitude desesperada. Eu não sei pra onde correr, eu vou contratar um cara. Tem necessidade. E acho que assim, eu torço, eu tenho uma esperança, ainda uma leve esperança, de que a pressão seja tão grande que continue nessa quinta-feira, continue na sexta-feira, que de repente o Duílio reveja essa situação. Quem vai assumir no lugar? Quem assumiria? Tanto faz. Como eu falei com alguns amigos aí, tô falando do meu lado, torcedor do Corinthians. Cara, eu aceitaria Vitor Pereira de volta, eu aceitaria Felipão, aceitaria Rogério Ceni, qualquer nome que você me falasse hoje, fulano de tal, e o Cuca, eu iria, eu aceitaria, falei, não, é o fulano. Cuca nunca, Cuca jamais. E eu vou esperar as coisas para acontecer, mas eu já deixei claro para uma galera que eu vou, se o Cuca continuar, for empregado, for contratado não tiver nenhuma mudança, nenhuma reviravolta, eu vou acompanhar o Corinthians por conta das minhas obrigações profissionais. Torcer pelo time enquanto ele tiver, ir pro estádio, pagar caro, tomar chuva, pegar sol, usar camisa. Os meus mantos estão lá guardados, meu amor pelo Corinthians vai se manter para sempre. Mas se o Cuca continuar, vai ser aquela discussão de relação. A gente vai parar, vai dar um tempo, porque não dá para compactar com isso, beleza? Então é fora Cuca, galera. Esse vídeo aqui tá com essa capa também por conta disso. Para mim, o Cuca tem que não tinha nem que ter chego, mas já que chegou, tem que ser mandado embora o quanto antes. Abraços.